Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Se valendo dessas situações, Satanás, como uma vertente sedutora, distorce o entendimento da palavra, engana muitos pastores, muitos líderes, que estão perfeitamente ajustados a este conceito do ter, que por ganância potencializam o foco no tudo é possível ao que crê. Aleluia. E aí entra a prosperidade e no eis que te digo, que são as profecias. Esses se valem das emoções dos que se sujeitam aos falsos ensinos, que por serem impacientes, esses que se sujeitam por serem impacientes, acabam conformados com o imediatismo proporcionado pelo avanço da tecnologia e também pela falta de entendimento. Detalhe, nós falamos agora há pouco, né? Nunca tivemos um acesso às informações e ao conhecimento como nós temos nos tempos de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém. Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Sejam bem-vindos à Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E que, como costumamos falar, que não seja simplesmente como é que é mesmo? Um jargão, mas uma declaração profética realmente em nossas vidas. Aleluia. Porque precisamos verdadeiramente sermos transformados pela palavra. Aleluia. Amém? Amém. Hoje nós vamos... Eu estou até querendo falar que vai ser a continuação da segunda, mas vamos ter alguma coisa com relação à palavra de umas 2, 3 ou 4 semanas aí para trás, a respeito das emoções, não andar pelas emoções, mas pela palavra. Amém. E a gente vai caminhando por aqui. E para isso, nós vamos começar por 2 Coríntios 11, de 1 a 3. Que versão? Hã? Qual versão? Aquela que está escrevinhada aqui no meu tablet. Sabe qual é? Não? Almeida. Atualizada. onze, de 1 a 3. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos nós. Assim está escrito: Oxalá
me suportasseis um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Pois vos disposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Amém? Amém. Como eu disse algumas semanas atrás, nós vimos, aliás, isso a gente até sabe, né? Mas foi falado que Satanás, incansavelmente, ele procura destruir os filhos de Deus. Ele existe para isso, destruir os filhos de Deus. E na ocasião nós falamos de 3 situações, onde ele deturpou a palavra, quando teve aquele diálogo com Eva, ele induziu, ou tentou induzir, Daniel à desobediência, quando criaram uma lei que não poderiam orar, se prostrar diante do Senhor. E ele também traçou um plano no que diz respeito à desatenção na palavra, que foi com relação a Isaac e Rebeca. A desatenção no que diz respeito à palavra. E hoje eu quero trazer algo que, no que diz respeito a algumas estratégias de Satanás. Na realidade, 2 estratégias de Satanás, ele vem se valendo nos tempos de hoje para atingir o povo de Deus. Porém, utilizando basicamente, eu não vou dizer a mesma arma, mas se valendo do que ele mais gosta de usar, a palavra de Deus. Satanás talvez ele use mais a palavra do que qualquer um de nós. Ele se vale muito da palavra. Nós vimos lá com Daniel, nós vimos com Eva, com Jacó ele deixou, com Isaac, né? Olha, começou. Ele deixou ali na surdina, mas no esquecimento, na desatenção, mas para se distanciar da palavra. Só que nesses tempos ele usa a palavra sem alterar a palavra em nada. Ele não altera, como ele deu uma alterada ali com Eva. Nos tempos de hoje ele não altera absolutamente nada e ainda assim ele consegue enganar o povo. E quais seriam essas estratégias? E como ele aplica sem que tenha que mudar absolutamente nada? Essas estratégias assim dá até um certo anseio em falar, que é prosperidade e profecia. Ele usa muita palavra nessas situações nos tempos de hoje. E antes da gente chegar lá, já chegando, já que a gente está falando que ele está trabalhando nesses tempos, nós estamos vivendo um tempo onde a multiplicação da ciência, com tantas tecnologias, as elevadas fontes de conhecimento que temos, o acesso à informação como nunca se viu antes, consequentemente, descobertas também que atraem a atenção do homem, tem mudado o comportamento do homem, tem mudado o seu comportamento. Daniel 12:4 diz: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará.
que é mais correria do que o que nós estamos vivendo hoje. Acho que eu já falei aqui algumas vezes. Alguns 30 anos atrás, 40 anos atrás, o mês de janeiro parecia que levava uns 3 meses para terminar. Hoje em dia, uma semana parece que e o mês de janeiro já acabou. Os tempos estão assim muito rápidos. E aquela vidinha tranquila e sossegada que se tinha no tempo dos nossos avós, para alguns até bisavós, lá nos tempos da Bíblia também, há muito se foi. A ciência e o conhecimento, de fato, melhoraram e muito a vida. Encurtou-se distâncias, doenças foram controladas e, em muitos casos, erradicadas. A Bíblia ficou mais acessível. Nunca se teve tanto acesso à palavra como hoje. Estamos aqui, alguns com Bíblia no papel, outros com Bíblia no celular, eu aqui com a possibilidade de poder abrir no tablet, se quisermos podemos ter ali na televisão e por aí vai. Nunca foi tão fácil acessar a palavra de Deus. Mas por outro lado, essa vida tranquila e sossegada se passou e a vida ficou muito mais célere. Muitos correndo de um lado para o outro, conforme escreveu Daniel. Porém, e eu que o diga, desejando o sossego de outrora, só que com o conforto e as facilidades desse tempo. E um desses confortos e facilidades, ou uma rede, depois do almoço é bom demais. Só que aí a gente, na maioria das vezes, a gente tem que voltar a trabalhar. E apesar, e graças a Deus por isso, né? E apesar da velocidade desses dias, a grande maioria está perfeitamente ajustada a ela. Pois atendem e buscam o que mais está em evidência nesse tempo, o conceito do ter e do poder. E é exatamente aí que Satanás tem arquitetado a sua estratégia, se utilizando da prosperidade e de profecias para destruir os filhos de Deus. E como Satanás aplica essa estratégia? A gente observamos que há 2 ou 3 semanas atrás, quando a gente estava falando a palavra, essa daqui intitulando como a segunda, mas a primeira que nós estávamos falando, ele se utilizava dos inimigos declarados dos filhos de Deus para atacar os filhos de Deus. Se a gente for olhar a Bíblia antigamente, vamos ver tudo quanto é tipo de povo guerreando contra os filhos de Deus. E no caso nós vimos lá com relação a Daniel, que até li agora há pouco também, fiz um comentário, que tentaram impedir Daniel de orar, de ter aquele momento com Deus que ele servia naquela época. Então Satanás se valia de inimigos e hoje ele vai se valer dos próprios filhos de Deus. Detalhe, como nós comentamos da outra vez, por que ele vai se utilizar? Porque cada vez mais os filhos de Deus estão gananciosos, impacientes, sem entendimento e muito mais emotivos. Se valendo dessas situações, Satanás, como uma vertente sedutora, distorce o entendimento da palavra, engana muitos pastores, muitos líderes, que estão perfeitamente ajustados a este conceito do ter, que por ganância potencializam o foco no tudo é possível ao que crê. Aleluia. E aí entra a prosperidade e no eis que te digo, que são as profecias. Esses se valem das emoções dos que se sujeitam aos falsos ensinos
que por serem impacientes, esses que se sujeitam por serem impacientes, acabam conformados com o imediatismo proporcionado pelo avanço da tecnologia e também pela falta de entendimento. Detalhe, nós falamos agora há pouco, né? Nunca tivemos um acesso às informações e ao conhecimento como nós temos nos tempos de hoje. Aqui hoje nós temos tudo de informação que pode existir na face da Terra. Nós temos acesso a informações, a jornais, em qualquer lugar do mundo, em qualquer jornal do mundo. E o que eu acho interessante, na televisão, no computador, aqui no tablet, e por essa ferramenta aqui também, a questão das redes sociais. Aconteceu aqui agora, um posta por um, outro posta por outro, outro posta por outro, é uma celeridade tão violenta que o que aconteceu no Japão em 5 minutos, isso é porque eu estou sendo bem lento, o mundo inteiro já fica sabendo e já está vendo o que está acontecendo. E aí são atraídos e aprisionados por falsas promessas de mudança imediata e radical de vida. Esses homens, esses líderes, esses pastores e também todos os líderes de tantas outras denominações que acabam se utilizando dessa teoria, dessa questão do ter e de prosperar. E como que funciona essa ação de Satanás? Satanás identifica os potencialmente gananciosos que aceitam a sua proposta. E que proposta é essa? Se os ímpios são prósperos, por que os filhos de Deus não podem ser? E quantas vezes eu já ouvi isto? Por que os filhos de Deus não podem ser? Nós nascemos para ser cabeça e não para ser cauda. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho a mente de Cristo. E nós falamos sobre esse versículo aqui muitas vezes. E por ter a mente de Cristo, sou extremamente inteligente. E pela minha inteligência e pelo que declarando, eu posso exigir e conquistar as melhores posições que se encontram na Terra. Só que com um detalhe, não com aquele propósito ao qual o Senhor quer realmente que a gente conquiste, que é para edificar o seu reino e edificar o seu reino e glorificar o seu nome, mas para a ganância e enriquecimento próprio. E esses homens, né, entre aspas, os chamados filhos de Deus, e esses convictos com essa proposta, atraem com as mesmas propostas de falso ensino, acrescido de profecias enganosas. Aqueles que estão emocionalmente fragilizados, ou que também tem a sua ganânciazinha lá no íntimo que vai ser despertada, acabam aceitando essas propostas. Eu lembro que muitos anos atrás, a gente estava em um determinado lugar, num determinado culto, e o ano já estava para se terminar. E olha que já tem muitos anos que entrou-se essa mentalidade
de sempre que termina um ano e começa outro, essas questões das resoluções, o que eu vou projetar para o próximo ano, o que eu vou melhorar, o que eu vou conquistar. E eu lembro bem que na época era as conquistas e todo mundo fazia os seus caderninhos, os seus alvos. E eu lembro que quando estava prestes mesmo a acabar o ano, já era o mês de dezembro e eu acho que já passava já estávamos na segunda quinzena. E aí a palavra foi: se não foi conquistado ainda tudo aquilo que você colocou no seu caderninho, se falta alguma coisa, antes de terminar o ano, você vai conquistar. E eu lembro que eu quase apanhei de Dalvânia, porque sem perceber, ou percebendo mesmo, né? Que a boca fala que o coração está cheio, eu falei assim em voz bem audível: mentiroso! E é uma questão muito complicada. Por quê? Porque se eu estou ali esperando exatamente isso, com aquele caderno, orando aquela coisa toda, o ser, e ouvindo profecias o ano inteiro a respeito de que vai acontecer, e eis que te digo, quando menos esperar, e por aí vai, aquilo não acontece. Como é que fica a fé daquela pessoa? Ela pode plenamente deixar de crer e de acreditar em Deus. E muitos deixaram de acontecer, e muitos deixaram. Conheci muitos que não queriam mais nem saber de Deus. E outros que conquistavam e ficavam tão distantes de Deus quanto aqueles que não conquistavam, porque a única coisa que os interessava era simplesmente as questões materiais. E a vida, a família, o trabalho, muitas vezes ia por água abaixo. Então, até esses que acabam seguindo esses ensinamentos, aceitando essas propostas, muitos acabam se tornando como esses líderes ou enganando outros também, se aproveitando desses outros, profetizando e passando nos tempos de hoje, já que a gente está falando dos tempos de hoje, passando o número do Pix, colocando preços com tabelas do que ele oferece e do que você pode ter. É interessante observar que esses homens não percebem ou não querem perceber ou não querem perceber o dano que causam em suas próprias vidas e na vida daqueles que são ministrados por eles. E aprendem com eles por se deixarem levar e praticar esse tipo de ensino. Então, os que estão ensinando não percebem o dano que estão se causando, não percebem o dano que estão causando aqueles que estão sendo ensinados por eles, e aqueles que estão sendo ensinados não estão percebendo o dano que estão levando para a sua vida. E, como falei agora há pouco, acabam se especializando tanto nessa estratégia que acabam induzindo mais e mais. E essa estratégia Satanás tem usado e tem usado de forma vertiginosa, bem grande mesmo, com muita astúcia. E esses tipos de homens, de líderes, não são como aqueles que Paulo fala em Filipenses 1, Filipenses 1, versículo 15 e o 18, que diz: verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros fazem de boa mente. Mas que importa, o 18, mas que importa, contanto que, de toda maneira ou por pretexto,
ou por verdade, né? Não, em algumas versões vai dizer ou por ciúme ou por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo. Sim, eu me regozijarei. Então o que Paulo está falando aqui é que naquela época, vendo Paulo pregando, vendo os apóstolos pregando, e aí eu acho que ele já estava brotando a semente. Opa, eu também quero essa glória para mim. E olha que a glória de Paulo é prisão, hein? Eu também quero ser destacado, eu quero o reconhecimento do povo. E aí, por inveja, começavam a pregar a Cristo. Só que o detalhe, pelo que Paulo fala, eles pregavam Cristo mesmo, de fato e de verdade. Esses que nós estamos falando nos nossos tempos, eles estão com ensinos enganosos, enganando as pessoas para enriquecimento próprio, muitos deles, para poder se dar bem, fazendo com que muitos até se enriqueçam, mas se empobreçam da glória de Deus, porque o que invade a mente é simplesmente a questão do ter e do poder, no que diz respeito a questões materiais. E aí Satanás tem feito a festa. Que as questões da prosperidade e profecias têm afetado em muito o cristão, e eu nem não quis entrar bem nessas questões mesmo, mas só trazer o alerta de como ele está agindo, que muito tem afetado o cristão. Não há dúvida que isso é necessário atentar. O que? O que é necessário atentar diante de toda essa situação? Atentar para o que está escrito em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, nós estamos falando de emoções. A emoção traz desejo, e o desejo é enganoso, e ele engana. Então, Paulo, em Efésios, não quer entrar nessas questões. Isso já foi falado, isso já foi ensinado. A maneira de viver, a maneira antiga, a maneira rudimentar, como fala em algumas versões, todo mundo já foi instruído. Então, tira esse velho homem, se dispa, tira essa roupa toda de engano, de corrupção, e volte e continue ao que foi aprendido, na palavra verdadeira e genuína. Deixe esses desejos enganosos de lado, porque só vai te levar à morte, só vai nos levar à morte. Portanto, para que não sejamos pegos nessa armadilha, é fundamental atentar para o genuíno ensinamento das Escrituras. Olha o que diz Colossenses 2, de 6 a 8. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Satanás arma armadilha
abre a Bíblia, mostra para esses homens, sem tirar uma vírgula sequer, sem acrescentar um J ou um tio sequer, e aí engana com a interpretação que ele dá para aqueles que acreditam com toda a fé que tem, que aquilo é verdade, a ponto que fica muito difícil, não tem como chegar a argumentar, abrir a palavra e mostrar. A única coisa que pode mudar essa mente cauterizada é a oração. Tem como mudar? É orando para que, a partir do momento que eles estiverem lendo, eles possam ser iluminados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo possa trazer à luz do entendimento verdadeiro e genuíno do que está escrito na palavra. E agora, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, logo lá no início, no primeiro versículo que nós lemos, aos Coríntios, suportai-me só um pouquinho mais, só um pouquinho mais, pois é necessário eu falar ainda alguma coisa de extrema importância, algo de extrema importância, para que a gente não seja pego nas astutas ciladas de Satanás, que está lá em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. E na força. Que força? A força do seu poder, na força do poder do Senhor. E agora eu faço uma pergunta. O que é o poder de Deus? Qual é o poder do Senhor, se não o Evangelho? Como está escrito em Romanos 16:1. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. E ali no grego estamos todos nós, né, que somos, que todo aquele que engloba aí todo aquele que não é judeu, que somos os gentios. E esse é o Evangelho. Então hoje, a palavra de Deus, os estatutos, as escrituras, a Bíblia, é o poder de Deus. Portanto, deixemos de andar pelas emoções e, como vimos, pelos desejos enganosos, e andemos pela palavra, ou seja, pelo poder de Deus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus, que o Senhor nos abençoe, que abra a nossa mente, que faça, Pai amado, com que essas astutas ciladas que Satanás tem envolvido muitos homens de Deus, que se deixam levar por ela, se deixam ser engodados pelos seus desejos, por suas concupiscências, por suas emoções, pela vontade do ter, pela vontade, Pai amado, de ter tanto, que chegam a enganar muitos outros. E assim como são enganados, chegam a enganar muitos outros. Que o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra venha nos revestir, Pai amado, revestir a nossa mente, revestir o nosso coração, transformar as nossas emoções e não nos permitir, Pai amado, que a gente venha a ser enganado. Nos fortalece, Pai amado, pelo Teu poder, pela Tua Palavra, por tudo o que o Senhor tem derramado, aqui falando especificamente da Missão Ressignificar, mas ampliando mais ainda a todos que são povo de Deus, Pai amado, através do Teu Evangelho,
através, Pai amado, de toda a Bíblia, seja ela eletrônica, seja ela no papel, seja através de uma mensagem, Pai amado, numa rede social, através de um versículo bíblico, através, Pai amado, de uma mensagem onde uma pessoa esteja passando por dificuldade, e a partir do momento em que nós nos dobramos e oramos a Ti, e verdadeiramente, Pai amado, voltados, ligados com o Teu Espírito Santo, não por emoção, mas, Pai amado, porque conhecemos verdadeiramente o Teu Espírito, porque estamos, Pai amado, embutidos da Tua Palavra dentro de nós, como vimos ontem, Pai amado, dentro da oração bélica. A partir desse momento que essa palavra está dentro de nós, o Teu Espírito começa a nos direcionar, Pai amado, e o Senhor vai nos mostrar a quem, onde, quando e como, Pai amado, nos achegarmos para podermos trabalhar, Pai amado, com eles, para que essas mentes sejam, Pai amado, de uma forma ou de outra, e essa outra forma, Pai amado, somente o Teu Espírito Santo pode dar, fazendo com que elas deixem de ser cauterizadas, fazendo com que elas deixem de ser aprisionadas, Pai amado. Sabemos que nós, como homens, não podemos fazer nada. Nós não temos poder nenhum, Pai amado, mas o poder do Teu Evangelho que, através de nós, que somos homens, Pai amados, e mulheres, que conhecem a Tua Palavra, que sabe, Pai amado, que temos que caminhar verdadeiramente pelo Teu Espírito Santo, não andando por nossas emoções, não trazendo, Pai amado, palavras que eles querem ouvir, para que se alegrem, Pai amado, e com isso nós possamos sermos beneficiados. Pai amado, não permita que aqueles que ainda não trilharam por esses caminhos venham, Pai amado, serem tragados por essas ciladas. Abra, Pai amado, cada vez mais a mente, fazendo com que a Tua Palavra a cada dia, Pai amado, se fortaleça mais e mais, Pai amado, com o Teu poder como ela é dentro de nossos corações e de nossas mentes. E que assim, Pai amado, como em nós, em todos aqueles, Pai amado, que ainda não foram, Pai amado, enganados e que não serão por Tua misericórdia e pelo Teu poder, através de nós, através do nosso testemunho, Pai amado, e através do Teu Espírito Santo, pelas nossas orações, eles possam, Pai amado, serem libertos. Nós Te louvamos, Pai amado, nós Te engrandecemos, porque a cada dia o Senhor nos favorece, Pai amado, com o Teu poder, e a cada dia, Pai amado, que o Seu nome venha a ser mais e mais glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.